Blender é o software 3D gratuito mais popular no momento, e há uma infinidade de coisas possíveis que você pode fazer nele. Eu sou o Wellington da 3D Lapso e esse é o Blender em 5 minutos, uma série de vídeos onde você sairá do nível iniciante de uma vez por todas. Então, bora lá? O primeiro ponto e não menos importante, você sabe como baixar o Blender? Não tô lembrado não. É só vir no site oficial deles e ir na parte do download. Clicando nesse botão você vai escolher a pasta de destino e começar a fazer o seu download. Quando você abrir o software pela primeira vez vai ver uma janela parecida, mas não igual a esta. A diferença é que vai ter a opção para escolher qual botão do mouse será o clique principal. E se caso você marcar errado, não se desespere, venha na parte de Edit, Preferences, Key Map e você pode fazer a alteração do Left para Right. Fechando essa aba, observe que as opções de objetos padrões que temos aqui são o cubo, a câmera e uma fonte de luz, que irão aparecer na tela respectivamente ao lado, à sua direita, que é chamada de Outline. Nela irá conter todos os objetos que você irá adicionar na cena, e que é desabilitar a opção de render, e esta que é para ativar ou desativar a visualização da cena. Tudo isso funciona em um sistema de camadas com hierarquias, então você pode definir coleções para organizar seus modelos na cena. Abaixo da nossa janela de Outline, sabe o que temos? Não. A aba de Properties, que aqui contém mais da metade das funções essenciais do Blender, que são o sistema de render, modificadores, partículas, mas não se preocupe, essas coisas nós iremos ver mais pra frente. Então não vamos perder tempo com isso agora, tá bom? Na parte de cima, ao topo da tela, há algumas opções importantes para você saber, como por exemplo salvar a sua cena. Indo na parte de File, temos tanto opções para salvar, abrir um novo arquivo, exportar ou importar um novo arquivo. E todo esse modo de visualização possui padrões, e o software nos oferece opções de visualização dependendo do que você está trabalhando. Por exemplo, estamos na aba de Layout, por padrão, e podemos mudar para as outras abas laterais disponíveis, que são Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes, Scripting e até adicionar uma personalizada por padrão. Sim, isso mesmo, todas essas janelas são editáveis, ao modo que apenas precisamos achar a interseção correta entre uma janela e outra, clicar com o botão direito do mouse e arrastar. E assim adicionamos outras janelas desta forma onde quisermos e em qualquer área que desejarmos. E para voltar ou eliminar as janelas excedentes, não se preocupe, é só voltar novamente na interseção entre as duas janelas e mover até que elas sejam eliminadas. Mas se caso não funcionar, tenho outra solução. Clique no X no canto superior da sua tela, feche o programa e desligue o PC e tente novamente amanhã. Finalmente vamos falar sobre a movimentação. Ainda bem. Na parte lateral à esquerda, dentro da janela da Viewport, há algumas opções de mover a view, de zoom, acessar o modo de visualização da sua câmera na cena e, por fim, colocar a vista em perspectiva e ortográfico. Mas tudo isso é acessível com as teclas de atalho, sabia? Sabia não? Se você pressionar o Ctrl mais o Scroll do mouse, irá habilitar a opção de Zoom In e Zoom Out. O Shift mais o Scroll do mouse, você move a view da cena. Com a tecla 0, entra na visualização da câmera e, por fim, com o botão 5 do Numpad, entra e sai do modo perspectiva e ortográfica da cena. Já para a movimentação de qualquer objeto, temos as opções da aba à sua esquerda, com os ícones de Move, Rotation, Scale e o de Transform, que é tudo ao mesmo tempo. Para as teclas de atalho, usamos o G para mover, o R para rotacionar e o S para escalonar. Mas, tem um porém, podemos combinar outras teclas de atalho para guiar o sentido em que queremos que a influência ocorra. Sempre que clicarmos em alguma das teclas G, S ou R e combinarmos com o X, Y, Z, isto representará as direções em que estaremos fazendo estes ajustes, sendo X para o eixo X, eixo Y a tecla Y e o Z para o eixo Z. Para efetivar essa operação, clique com o botão direito do mouse. E agora podemos falar um pouco sobre o Edit Mode. Tá bom. Esta aba é acessível apenas quando você seleciona um objeto, e logo após clicar na aba superior da sua tela, trocando a opção de Object Mode para Edit Mode. Para acessar a mesma interface é só clicar na tecla Tab do seu teclado e no canto superior você irá notar algumas opções disponíveis, que são as seleções de Vertex, Edges e faces. Escolhendo uma opção, temos variações de cada ponto em que podemos selecionar o objeto. E juntando tudo isso com o que foi aprendido anteriormente com as teclas de atalho, podemos fazer essas modificações. E com isso eu te desafio a fazer essa mesma estrutura de pinheiro. Ô louco, meu!
como exercício de tudo que foi aprendido. Primeiro selecione o seu cubo, entre no modo de edição, você irá clicar na tecla A para selecionar o objeto, clicando nas teclas de atalho Ctrl D, você irá duplicar o objeto, e é só mover o seu mouse para conseguir visualizar em outra posição. Agora clique com o botão direito do mouse, que ele irá voltar para a pose anterior. Com as teclas G e Z, ajuste a posição do seu cubo no eixo Z, movendo para cima, ou clicando no objeto de gizmo na parte azul. Com a ferramenta de face ativa, clique em uma das faces inferiores do cubo e logo após na tecla L do seu teclado, que ele irá selecionar apenas um dos objetos. Iremos usar o S para escalonar desta forma. Depois clique com o botão esquerdo do mouse para efetivar essa ação. Vamos fazer o mesmo com as teclas G e Z, ajuste a posição do seu cubo no eixo Z, movendo para cima, até ele tocar na base do cubo de cima. Agora, clique no topo do cubo e ative a escala com S, até esse ponto. Logo após isso, selecione somente a parte de cima com a tecla L do seu teclado e vamos copiar o objeto com Shift D. E vamos trazer para cima com a ferramenta de gizmo no sentido Z ou com as teclas de atalho G para mover. Repita esse processo quantas vezes quiser e já está pronto o seu modelo de pinheiro low poly. Mas você sabe o que é low poly? Fica para a próxima aula. Até!